dar início à nossa reunião de 4/3. E, portanto, temos aqui as senhas de presença. Ponto 1, ata 4. Alguma questão? Ponto 2, informação à Câmara relativamente à Covid, para conhecimento. Só aqui um alerta a fazer relativamente era só para reforçar no entendimento que temos, que é sobre a prevenção de comportamentos de risco e eu deixar um alerta porque pronto, o bom tempo está aí a chegar e as nossas praias e o concelho são as praias de vários concelhos e o nosso concelho é visitável. A praia está a chegar aí, já está com febre. Estou com fé que está aí o bom tempo. Está? Não. Está a dizer que a praia já está. O bom tempo e as praias são apetecíveis, são as praias de vários concelhos e é um concelho que é muito visitável. E tivemos nota este fim de semana que estava muita gente a passear tanto na Costa Nova como na Barra. Uma das expressões que utilizaram, uma das pessoas que falou comigo, foi que nunca vi tal num fim de semana de inverno. Eu não vi, acredito que tenha sido porque várias pessoas me deram esta nota. E eu achava importante fazer este reforço, que era importante uma informação eficaz sobre o estado pandémico, que está a melhorar, mas ainda é perigoso, uma comunicação mais efetiva a apelar a eliminar os comportamentos de risco e um reforço de fiscalização nos pontos que são normais de aglomeração. Porque, de facto, estes três ingredientes do bom tempo, da melhoria dos números, é uma receita que apela às pessoas ficarem mais indisciplinadas. E, se tivermos cautela nesta altura, podemos livrar-nos disto mais depressa do que pode ser expectável. Pois, é natural saber isso. Mas acho que não vi, estava muita gente, mas não, já vi mais gente do que no domingo, claramente. E, portanto, isso passam lá à minha porta. Agora, normalmente tem sempre um bocado de gente, das pessoas a caminhar e a correr e andar de bicicleta, isso há de facto. Agora, este é um problema que é, aliás, não foi caso único de Ilhavo, não é? E, portanto, se viu a televisão, isso é generalizado, nem só neste país, enfim, nem só neste país. Aliás, houve lá em baixo, na zona de Lisboa, de Cascais, melhor dizendo, e tal, aquilo, até praia fizeram, não é? Portanto, isso é malta. Agora, esta é uma questão que a GNR esteve, no sábado esteve presente, no domingo não, mas no sábado esteve presente, e, portanto, estes reforços de controle não estão com a presença que todos pretendíamos, obviamente porque as forças de segurança não têm gente para isso, mas que, naturalmente, as forças, dentro do possível, no outro fim de semana tiveram no domingo, se a minha memória me atrasou no outro passado, neste tiveram no sábado, pronto, em que facilmente perguntava às pessoas o que é que iam fazer à Barra ou vice-versa. Então. E, portanto, a questão deste alerta é genérico, não é? É genérico do próprio país, porque isto é transversal, não é? Não é só a gente fazer a nota do município de Ilhavo, nós não temos as fronteiras, não é? Como é lógico. Agora, com certeza, que essa é uma preocupação de todos, mas hoje vivemos um problema no mundo e num país que é, enfim, as pessoas quando apanham aqui uma réstia de sol, não há publicidade que os aguente. E, portanto, enfim, é lógico que isto é uma preocupação, até porque... Mas eu estou muito mais preocupado quando os restaurantes abrirem do que agora, até devo dizer. Não vejo que, nesta medida aqui, das pessoas que vão correr, que vão andar de bicicleta, que vão andar a pé, enfim, muito honestamente não vejo um problema. Digo com toda a franqueza que acho
que o problema põe-se quando os restaurantes abrirem. Quando os restaurantes abrirem é muito mais complicado, porque nos restaurantes a gente tira a máscara e, portanto, dentro dessa medida, é aí que, efetivamente, a probabilidade de propagação do vírus é claramente maior, não é? E, portanto, aí, quando a restauração abrir, acho que aí é que poderá ser um problema maior na minha perspectiva. Agora, por aquilo que eu vi ainda no domingo e no sábado, mas mais no domingo, andei por lá, também dei o meu pé, uma volta, na minha área residencial, e, portanto, está claro, na minha área residencial, e vi as pessoas, enfim, bastante pessoas a pé, de bicicleta e tal, mas não em termos de haver ajuntamentos, das pessoas estarem ali no blá-blá, aos grupos, não, havia famílias, via-se mesmo que é família, sempre a andar, e, portanto, não é, acho que essa parte é menos má. Agora, quando a restauração abrir, acho que aí sim, parece-me que é uma situação complicada. Mas pronto, esperamos todos que as coisas corram para o melhor, sabendo que, ainda hoje, as últimas notícias foi que no centro da Europa a coisa já está a inverter outra vez. No centro da Europa, pela Europa Central, os valores das infecções estão a subir, mesmo com vacinas. E, portanto, isso é que pode ser um mau pronúncio de, ou as vacinas, enfim, não estão a ter tanto efeito como desejaríamos todos, ou, enfim, alguma coisa se passa. E já temos muitos casos por aí fora de pessoas já com vacina apanharem o vírus. Eventualmente pode não ser com a perigosidade que era anteriormente das pessoas que não tinham a vacina, mas que tem acontecido isso, das pessoas com vacina já e também apanharem o vírus, isso tem acontecido. Mas pronto, essa é uma preocupação de todos nós, não há dúvida. Mas aqui, hoje esta preocupação, eu acho que, enfim, é transversal de toda a gente, isto nem é das fronteiras, isto é em termos mundiais, ou da Europa especialmente, nesta componente de integração da sociedade, não é? na atividade económica e, portanto, os passos que são a dar, e nós, portanto, quando se fala, temos, neste momento somos dos países da Europa que estamos mais confinados. Neste momento somos dos países da Europa. É evidente que tivemos estes números que não nos orgulham em nada nos últimos meses, que foram dos maiores do mundo. Mas, pronto, é uma preocupação de todos, com certeza, isso eu não tenho dúvida. E estamos de acordo em termos dessa preocupação. Não é? Queria reforçar o aspecto central da nossa preocupação. É proibido passear, andar de bicicleta, fazer o que seja, fora da nossa zona de residência. E, felizmente, o município de Ilhavo tem territórios que o diferenciam, que tornam apetecível o incumprimento da lei. E aquilo que nós entendemos vir aqui, ser importante dizer aqui, com base no exemplo que nos foi relatado no fim de semana passado, é que há trabalho aí a fazer no município de Ilhavo, tanto na comunicação preventiva, porque há pessoas que não sabem que é proibido passear fora da sua área de residência. Há pessoas. É muito comum encontrar pessoas que pegam no carro, vão para outro sítio e vão caminhar e acham que podem fazer o passeio higiênico, porque acham que o passeio higiênico é permitido e mas é na sua zona de residência, mas há pessoas que o fazem fora da zona de residência e que o fazem sem dolo, sem a consciência de que estão a incumprir a lei. Portanto, acho que era importante um reforço da comunicação preventiva, sensibilizadora e, por outro lado, Vem na autoestrada
E que vai à Costa Nova a andar a pé. Como é que faz a sensibilização? É importante o reforço da comunicação preventiva. E a comunicação preventiva não se faz quando o indivíduo está na autoestrada. Faz-se nos dias anteriores. Faz-se em apelos à população. E, depois, por outro lado, é importante que a Câmara, no âmbito das competências que tem de articulação com as diversas entidades, faça o esforço que lhe seja possível fazer no sentido de haver uma maior atenção das forças de segurança no comportamento pedagógico e, se necessário, de punição daqueles que incumprem, porque as pessoas que vivem na Barra e as pessoas que vivem na Costa Nova merecem, têm o direito à proteção da sua saúde e a poderem dar elas, na sua zona de residência, o seu passeio higiênico, em segurança, sem enchentes nas calçadas, nos passadiços e nos passeios. Era só isso, Sr. Presidente. Sr. Vereador, já disse que não há nenhumas enchentes, visto com estes olhos, há pessoas a passear, com certeza. Agora é preciso que o Sr. Ministro da Administração Interna então dê mais meios às forças de segurança para fiscalizar. Porque isto de dizer é uma coisa, depois no terreno é outra. Porque as forças de segurança, dentro das possibilidades que têm, vão indo ao terreno de vez em quando. A Câmara Municipal não tem competência para andar lá a fazer de força de segurança. E, portanto, a questão da sensibilização, nesses termos que o senhor apresenta dos outros lados, ninguém vem aqui para ver a sensibilização que a ilha faz ou não faz. Ninguém. Digamos, naturalmente a sensibilização é feita na terra deles. E, portanto, diria que a sensibilização tem que ser nacional. Porque, senão, o indivíduo que está lá em Viseu e depois lhe apetece ao fim de semana vir à Barra ou à Costa Nova, se ele vê alguma sensibilização da camaradilha. E, portanto, é o que está em causa. E, portanto, aliás, se falar com a GNR, vê as multas que foram passadas, de onde é que vinham. Até do Porto. Até do Porto vieram. Portanto, há malta bem de todo lado. E, portanto, a GNR passou várias multas de 200 euros de malta longe daqui. Várias multas. E, portanto, não é pela sensibilização da Câmara, com certeza, que a Câmara vai fazer sensibilização toda. Mas esse tipo de argumento não vai ter efeito absolutamente nenhum para quem vem de fora, do outro lado, e que vem não sei o quê, porque vem muita gente de fora, não tenha dúvidas. Até há muita gente que tem... Não há problema. Esse, para mim, não sei se é um problema, já disse que o problema vai ser quando os restaurantes abrirem. Quando os restaurantes e os cafés e as esplanadas abrirem, aí vai ser, na minha perspectiva, de facto um problema. Hoje, aliás, repara, isto às vezes, quando a gente analisa estas matérias e se vai à profundidade dos problemas, começamos a ver estas coisas e dizemos assim, mas afinal de contas, quando a Barra e a Costa Nova tiveram mais gente, foi quando isto até tinha os números mais baixos. Nós e os outros, não fomos só nós. É um paradoxo. Quando a Barra e a Costa Nova e as outras Barras e as outras Costa Novas todas tiveram por esse país fora, tiveram, de facto, toneladas de gente, foi quando os números foram mais baixos. É um paradoxo. Há uma coisa... E, portanto, foi no verão. No verão, aliás, já toda a gente, até alguns que atiravam aí foguetes, por aqui, dos números que nós tínhamos. Mas é um bocado esquisito, digamos, então, poça, naquela altura é que havia gente com força, em todo lado, com restaurantes cheios, as esplanadas, as praias, etc, etc, e os números estavam baixíssimos. E, portanto, a questão... O confinamento que tinha acabado em maio, em maio, e nós estamos a falar em agosto. Estamos a falar em agosto. Nós detectámos o problema e não
não vale a pena, nós estamos aqui em campos opostos. Pois não, Nós pois estamos a não. dizer, há um problema. E Pois não. dizer, o problema vai ser no futuro. Nós temos que encarar cada problema. Neste momento, por isto que me foi relatado, porque eu não vi. Mas eu vi eu. Um fim de semana, e nós alertamos. Se achar que não vale a pena fazer nada agora e que vale a pena fazer todos os restaurantes, pá, deixamos mal. Estou a dizer, mas ouça cá, mas isso, o efeito disso, em termos daquilo que estamos a falar, é relativo. Todos os esforços são importantes. Todos, com certeza. E a verdade é que nós encontramos. Todos. Mas é que tem que pôr lá uma placa à entrada da Parra e da Costa Nova a dizer vá para a sua casa, não venha passear para a praia. É evidente que se eu tentar influenciar ou apelar à GNL para fazer mais fiscalização, tem um esforço diferente sobre o Presidente de Câmara. Mas ouça cá, até mas agora eu sou burro. Já que é como o escolar, não é? Já digo para a casa, até o burro sou eu. Até mas acha que não falamos? Nós fazemos a reunião da subcomissão de 15 em 15 dias, em que o comandante do territorial da GNR está presente. E de 15 em 15 dias conversamos sempre sobre estas e outras matérias, como é lógico, fazendo o balanço dos 15 dias passados e a preparação para o futuro. Está a ver? Portanto, nós falamos nisto de forma permanente. Nisto e noutras coisas, como é lógico, não é? Mas, portanto, a GNR, por isso é que eu estava a dizer ao seu vereador, a GNR, aquilo que faz o possível, porque não tem mais gente, não é? Porque era aquilo, o que é que era preciso? Olha, era preciso haver gente, GNR na rua. E isso sim, GNR na rua, andar na rua, nos passadiços não, porque é a capitania. Nas zonas marginais, nas zonas pedonais, era preciso a GNR andar ali. Nós não temos polícia municipal, portanto, é a GNR que lhe compete. Mas eu sei que os nossos postos não têm gente, e é que o comandante diz, eu faço o que posso em função do pessoal que tenho. Agora, está toda a gente sensível a esse problema. Porque era importante andarem a pé. Era importante as forças de segurança andarem a pé no fundo, nestas zonas dos passeios. Porque a presença física é o melhor meio para, enfim, as pessoas terem mais cuidado. Mas não há. Não há. O Presidente da Câmara não vai, de certeza, nem vai vestir uma farda e tal, não faz isso. Nem tem competência para tal. Mas isso gostaria eu, que as forças de segurança tivessem gente disponível para fazer uma fiscalização mais ativa, que era o fundamental para isso. Mas, Sr. Vereador, falamos nisto, todas as subcomissões, falamos nestes assuntos. Ou pensa que não, ou acha que não falamos. E todos nós, logicamente, sabemos o que se passa, não é? Bom, portanto, tomamos conhecimento. Ponto 3, temos aqui o ofício da Centro Social Paroquial da Gafé Nazaré para tomarmos conhecimento do agradecimento ao apoio contínuo que a Câmara tem feito.
Ponto 4 é o plano no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência em Portugal, o parecer e os contributos da Comunidade Intermunicipal de Aveiro para conhecimento. Lembrando que esta é uma nota da região aprovada por unanimidade, todas as forças vivas do Conselho Intermunicipal, relativamente àquilo que foi o entendimento do Plano de Recuperação e Resiliência, que, enfim, na nossa perspectiva, é uma oportunidade perdida. Entendemos claramente que o Plano de Recuperação e Resiliência é um caderno de encargos do investimento ou da falta dele, melhor dizendo, dos últimos anos do país. Porque achamos, e eu pessoalmente, entendo que este plano devia ter uma perspectiva de uma definição, de uma estratégia do país. O que é que queremos do país? De uma forma e da oportunidade que temos de o recuperar na questão fundamental que é na criação de riqueza, nomeadamente no investimento em bens transacionáveis, para que dessa forma essa aposta desse um salto no futuro em termos do país. Investimentos. Há investimentos importantes, claro que há, não temos dúvidas. A questão da importância de investimentos em áreas como a saúde enfim, na ferrovia também entendo que é uma aposta importante, independentemente de outras matérias. Mas há aqui este é um caderno de encargos em que tem muita administração pública e pouca privada. E, portanto, na nossa perspectiva, de facto, é um ponto fraco nesta linha de aposta na recuperação do país, porque, enfim, nós podemos ter excelentes hospitais ou excelentes comboios, mas depois, se a gente não tiver economia que, de facto, dê garantias no futuro, seguramente a coisa, ficaremos no fim disto tudo, ficaremos na mesma. Temos esperança e desejamos que, no âmbito dos fundos comunitários, depois, sejam muito mais virados para as empresas privadas, e fazemos votos que assim seja, e é essa a esperança, é que no âmbito do Portugal 2030 seja, de facto, virado para as empresas no apoio da sua internacionalização, fundamentalmente isso, até porque a questão do nosso mercado é um mercado interno, um mercado pequeno, e, portanto, as empresas nacionais têm que ter uma componente internacional forte e, portanto, acho que essa é a aposta fundamental, independentemente da questão da transação digital, etc., ser importante, e no âmbito das climáticas, na questão climática, da adaptação, é fundamental. E, portanto, os votos ou a esperança que tenho é que o Portugal, no âmbito dos fundos comunitários, o Portugal 2030 seja efetivamente virado para as empresas. É essa a esperança e faço votos que assim seja e que, se for assim, penso que poderá ser um caminho para definir o que é que a gente, em termos de país, poderemos ser no amanhã. E, portanto, era mais ou menos em termos de complemento daquilo que está aqui nas posições da região, que fundamentalmente são alertas em que claramente a questão do investimento e da capacitação do Centro Hospitalar de Baixo Boga não tem a referência que todos estávamos à espera e, portanto, e daí que a região se deve manifestar sobre isso e, portanto, neste âmbito faz todo o sentido que assim seja. Mas, enfim, todos temos a esperança, como eu disse, que o Portugal 2020 seja
a 2030 seja uma aposta naquilo que nos parece que é importante e que cria o tal valor fundamental para o equilíbrio económico do país. Porque todos sabemos que nós temos um déficit permanente e sistemático e temos uma economia muito volátil e muito dependente e que nos últimos anos ficou até muito dependente do turismo e, logicamente, que isto, enfim, queremos todos que o país consiga viver de forma tranquila, todos nós, mas com sustentabilidade, não é? Senão passamos a vida pendurados nos fundos comunitários e, portanto, enquanto houver fundos é tudo bom. Quando eles acabarem, eventualmente depois o problema poderá ser mais complicado. Este não é um problema do governo A ou do governo B ou do governo C, não é esse o problema. O problema é do país como um todo. Nesta componente é um problema do país como um todo. A questão dos governos é, enfim, às vezes as opções é que podem ser diferentes e, portanto, esse aí é um caminho que já pode ser mais discutido. Agora, em termos da economia como um todo, é um problema estrutural que o país tem e que, enfim, tarda em conseguirmos equilibrar. Mas, enfim, enquanto há fé há esperança, e pode ser que um dia lá chegaremos, com certeza. Ok? Sr. Presidente, nós tínhamos algumas considerações a fazer sobre o parecer. Tá, ok. É bom relevar, porque não é um pormenor que nós estamos a falar de um plano que contempla um investimento de 17 mil milhões de euros e que foi elaborado em pouco mais que meio ano e ainda assim de forma amplamente participada com 2 momentos de consulta pública. E, portanto, na nossa perspectiva, é necessariamente um plano resultante desta pressão de ter que ser feito com a máxima urgência para dar respostas urgentes à nossa capacidade de resiliência das nossas instituições e das nossas organizações públicas e privadas, e da recuperação económica que nós temos que operar nos próximos anos, cujas dificuldades ainda estamos longe de saber e de vislumbrar quais serão, porque muitas delas só aparecerão, muitas dificuldades sociais e económicas só aparecerão depois da crise sanitária findar. Portanto, estamos a falar de um dos planos de investimento, provavelmente do plano no tempo e no espaço, de investimento de maior dimensão, mais ambicioso, para executar até 2026, para executar em 5 anos, com compromissos assumidos até 2023, ou seja, com decisões para tomar até daqui a 2 anos e com execução até daqui a 5. E, portanto, se estes 18 mil milhões de euros não tiverem impacto, o Sr. Presidente dizia que é uma oportunidade perdida, eu duvido que seja. É óbvio que em 18 mil milhões de euros dá para cometer um erro ou outro, mas não será seguramente uma oportunidade perdida. E também não embarco na lógica daqueles que criticam o plano, ancorando-se no facto de ele ser muito virado para o investimento para as instituições públicas, como se 18 mil milhões de euros na melhoria do funcionamento do Estado não dinamizasse milhares e milhares de postos de trabalho e de empresas que trabalham na área das obras públicas, da transição digital, da economia verde, etc. E como se isso não fosse transformador da nossa economia também, nessas áreas da habitação, da transição digital, das novas tecnologias, da economia verde, etc. Eu compreendo alguma excitação, e verifico neste parecer da CIRA, alguma excitação de alguns autarcas em relação a este plano, porque de facto são muitos zeros. São muitos zeros e há sempre gente com interesse de lhes meter a foice. E o exemplo dessa ansiedade, e que do ponto de vista da comunicação deste parecer foi onde se colocou a tónica, o exemplo dessa ansiedade mete-se bem em relação à saúde. O investimento em saúde, neste plano, convém referi-lo, é uma opção política. É uma opção política, criticável ou não,
mas o investimento em saúde está concentrado neste plano nos cuidados de proximidade, no que diz respeito à saúde. Criar novas unidades móveis de cuidados de saúde primários, para cobertura das regiões de baixa densidade, alargar a rede nacional de cuidados continuados com 5.500 novas camas de internamento, alargar a rede nacional de cuidados paliativos com 400 camas de internamento de menor complexidade até 2024, alargar a rede de equipamentos e respostas sociais ao nível da infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência ou capacidade, 28 mil lugares. E parece-me a mim que o enfoque é nos cuidados de saúde de proximidade por duas razões. Uma de ordem prática, estas são áreas em que facilmente, pela dimensão de cada projeto, se consegue executar os compromissos até 2023, porque este pacote financeiro exige-nos rapidez, porque senão o dinheiro em 2024 já não está disponível para assumirmos o compromisso. E, portanto, este tipo de investimentos, pela sua dimensão menor, permite-nos ter capacidade de resposta, e uma de ordem política, porque são áreas em que o país é deficitário, no que diz respeito aos cuidados primários, que de facto depois também têm uma relevância no que diz respeito aos sistemas hospitalares, porque bons cuidados primários aliviam os hospitais centrais e nos cuidados continuados e mais respostas sociais de apoio a idosos, etc. Ora, perante isto, em meio ano de trabalho, alguns autarcas ainda dizem que já queriam ter o Excel com a discriminação das centenas de investimentos que isto representa, como está aí no parecer. Bem, depressa e bem não há quem, já diz o povo. E no meio desta azáfama é importante proteger o país de ímpetos menos positivos, de alguns agentes políticos que façam sobrepor o interesse de um quintal face ao interesse do país todo. E, portanto, em meio ano já desenhámos o plano. O pormenor do Excel de qual será a extensão de saúde, o lar de idosos, a unidade de cuidados continuados, onde, quando e como, lá chegaremos. Temos tempo, não temos todo o tempo do mundo, mas temos tempo. Agora, outro exemplo da ansiedade em relação à saúde é a não inclusão da ampliação do Hospital de Aveiro. Desígnio com que todos nos identificamos. O Hospital de Aveiro, para dar a resposta à região que serve, uma região importantíssima, merece ser um hospital central de referência e merece ser ampliado. Nós precisamos que o hospital seja ampliado. Agora, se nós já explicamos por que razões o enfoque é nos cuidados de proximidade, há muito pouco investimento no sistema hospitalar neste plano. Isto não quer dizer que não há necessidade de investimento no nosso hospital. Mas como nos explicou o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, a quando da recente reunião com a Ministra da Coesão Territorial, em janeiro, o dossiê da ampliação do Hospital de Aveiro não tem a maturidade suficiente que nos permita incluir já no pacote financeiro do PRR. Ainda nem projeto tem. Dizia-nos o Presidente da Comunidade Intermunicipal em janeiro deste ano. Portanto, não conseguiríamos executar o investimento a tempo dos prazos apertados da bazuca. Compromissos, repito, compromissos até 2023, execução até 2026. E disse-nos o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro que o envelope financeiro que deve servir este projeto o projeto de ampliação, é o do Plano Nacional de Investimentos 2030, porque com prazos mais estendidos no tempo, teremos tempo de formular bem o projeto e concretizar o investimento. E eu penso que o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro tem razão. Eu lamento é que o Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, de março de 2021, finja não concordar com o Presidente da CIRA de janeiro de 2021, apenas porque lhe convém usar o PRR como instrumento de política partidária, porque só isso é que explica esta mudança, assim como, e permita-me que lhe diga, em relação a oportunidades perdidas, assim, com autarcas desta estirpe, não há bazuca que nos valha para aproveitarmos as oportunidades que nos surjam. Sr. Vereador, o senhor deveria fazer primeiro misturar alhos com bugalhos. Aquilo que estamos e estava ao seu comentário, era relativamente à questão da saúde. Este é um parecer que tem como objetivo a questão dos contributos no âmbito da comunidade. Não é na questão do país. É porque a história, enfim, fala aí, num país lá, os hospitais que estão aí de Sintra e não sei de onde, portanto, são hospitais também. Mas eu nem quero entrar por aí, como é evidente, porque aquilo que está aqui em causa é as preocupações desta região. Digamos, não percebo. Foi por isso que eu disse no início, digamos,
O senhor é que está a levar aqui para a componente político-partidária. Fartou-se falar aí do Presidente da Comunidade Intermunicipal. Eu nem falei no Presidente da Comunidade. A única coisa que eu falei foi de todos os presidentes, todos os membros do Conselho Intermunicipal, que estão todos partidos até aqui. Portanto, se há sítio onde estão partidos do PSD, do PS, do CDS, independentes, etc., há de todos. Portanto, nem falei em ninguém especial. Portanto, falei só do Conselho como um todo. Com certeza. Mas, digamos agora, eu falo aquilo que entender, com certeza, e eu também. Agora o que mais faltava. E, portanto, aquilo que está em causa aqui foi uma identificação de forma genérica do nosso território como região. E foi essa a nossa preocupação. A questão do entendimento do documento de forma genérica e, portanto, da questão que o senhor pegou muito na questão do centro hospitalar de Aveiro e, portanto, de Baixo Voga, é uma matéria que tem uma preocupação grande e que, obviamente, noutras situações, como o de Sintra ou de outros, houve investimento, aqui não houve. Agora, é uma coisa que eu também, como eu te disse, e não fiz jogo escondido, como se costuma dizer. Eu tenho esperança que, como também para as empresas da região, que tenha, e depois, obviamente, do país, que no âmbito do Portugal 2030, que seja uma aposta virada para as empresas, para a questão da criação verdadeira da riqueza. Agora, sou vereador, não vale a pena ter ilusões. O investimento na administração pública é importante? É, sim, senhor. Agora, a questão que se põe é, relativamente a este investimento, muito dele que aqui está, também é verdade que ele é fruto do desinvestimento que houve na nossa administração. E, portanto, agora é uma oportunidade, nesta componente da administração, do investimento da administração e modernizar a administração, é sim, senhor. Mas isso só por si, em termos de recuperação ou em termos de resiliência, na minha perspectiva, era mais importante dar força, em primeiro lugar, às empresas e, dentro dessa medida, era essencial dessa matéria. E depois viria o resto, e não o contrário. E, portanto, aquilo que está no parecer, e daí estar a falar aqui relativamente à questão das vias de competitividade, na questão da qualificação da RI e da defesa costeira, na questão ferroviária, especialmente de Viseu, Salamanca e com a ligação ao Porto de Aveiro, a questão dos eixos rodoviários que são importantes para a região, as áreas de acolhimento empresarial, etc, etc. E, portanto, estamos a dizer que, efetivamente, são fundamentais e é evidente que o plano, este é um plano feito à pressa. Aliás, o senhor acabou por dizer, tem pouco tempo, houve, mas, portanto, foi feito um pouco à pressa. Agora, vai ver, no âmbito da audiência pública, o que é que vai haver de alterações. Aliás, isto até é feito porque a União Europeia obrigou, porque isto nem sequer estava previsto ser feito. A União Europeia é que disse, meu caro amigo, isto tem que ser feita audiência prévia, e, portanto, senão nem isso era feito. Portanto, esta é uma posição da região, aprovada por unanimidade, e portanto, não houve aqui questões partidárias relativamente a essa matéria, senão, obviamente, não seria aprovado por unanimidade por todos. E, portanto, dentro desse espírito, aquilo que se traz aqui é para a Câmara ter conhecimento, como é lógico, de uma posição importante relativamente a um plano que é importante para todos, para a região, para o país, obviamente, isso não há a menor dúvida. Agora, podia ser feito
numa perspectiva diferente, com outros caminhos, na nossa ótica. Deveria, e na minha, que é aquilo que estamos a falar hoje. Já apresentei porquê. E, portanto, mas isto, eu espero e desejo que no final disto tudo, que se fique melhor. Faço votos, são os votos que faço, como é evidente, relativamente a esta execução deste plano. Bom, como isto é para tomar conhecimento, deliberamos de tomar conhecimento. Queria só ter uma coisinha pequenina, Presidente, que é assim. É preciso nós também termos uma ideia efetiva daquilo que é que mobiliza a economia. E o Presidente começou por dizer que falta investimento público, nomeadamente em ferrovia e saúde. É verdade, estamos de acordo. Mas depois concluiu a dizer, este PRR há muito investimento público e pouco privado. É o investimento público que mobiliza a economia privada. A construção de um hospital, desde material tecnológico, desde máquinas e material elétrico, desde pessoal, mobiliza a economia privada. E queria lembrar outra coisa, o investimento público não tem que ser diabolizado, é o investimento público que puxa pela maior parte da economia privada. E depois, eu queria lembrar uma questão que é esta. A crise financeira de 2007, 2008, que estávamos a sair e que, infelizmente, a pandemia veio reavivar, nasceu da especulação imobiliária e dos desmandos do setor financeiro. E depois são os bancos que faliram e os que não faliram, grande parte deles, vêm pedinchar o dinheiro dos impostos que o povo paga para os apoiar e para os manter, e depois nós estamos sempre a dizer que o importante é fazer o apoio ao setor privado. Terá o seu apoio, mas o investimento público mobiliza a grande maioria da economia privada. Nem sempre, senhor. Nem sempre. Nem sempre. São opiniões. Nem sempre. Nem sempre. E, portanto, agora, a única coisa aqui, a dúvida é se deveríamos dar prioridade ao emprego, porque ouçam cá, quem é que paga impostos no país? É o Estado? Quem é que alimenta o Estado? E agora é o povo. É ok. Estamos de acordo. Agora, estamos de acordo. Quem paga impostos, quem cria riqueza, é o povo e as empresas. Portanto, no fundo, tem que, em primeiro lugar, as empresas têm que ser saudáveis. Para quê? Porque são as empresas que criam riqueza, são as empresas que pagam salários, são as empresas que, no fundo, criam riqueza na sociedade. Porque se não houver empresas privadas, ou então isto é a República Socialista, não sei de quê. A riqueza maior. E, portanto, a questão... É a saúde. A questão... saúde foi o investimento público. Os privados recolheram-se ao confinamento quando o público andava... É 1,4 mil milhões. Todos a gente diz que não chega. Olha, aquilo que a saúde precisava era aquilo que gastam na TAP. Não é dito por mim isso. Isso não é dito por mim. Portanto, aquilo que a saúde precisava era aquilo que o Estado gasta na TAP. E, portanto, ouça... Então este investimento é bom. Mas ninguém está a dizer o contrário, com certeza. Estamos de acordo. Agora, o investimento na saúde, se calhar é pouco até. Se calhar é pouco em função das necessidades. Aliás, quando o anterior ministro da Saúde, o Adalberto, saiu no governo, já foi no governo anterior exatamente, ele dizia que a saúde neste país precisava de um investimento para a sua recuperação total de cerca de 10 mil milhões. 10 mil milhões. Nós estamos a investir 12% ou 13%, ou 15% que seja, daquilo que ele disse na altura. Não é agora. E aquilo que os médicos falam é que precisavam a saúde neste momento era investir aquilo que se investe na TAP. Eu não sei, eu vi isto, ou li isto, e portanto não... Mas isto é só... A questão do investimento na saúde é importante, é fundamental. Todos estamos de acordo. Devia ser mais, provavelmente, em detrimento de outras situações. E depois, claramente, a questão da criação de riqueza, porque se as empresas não produzirem riqueza para pagar impostos e as pessoas não ganharem bem para pagar impostos, este país não tem petróleo, não tem gás, não tem... Enfim, vive do ar. Não vive.
Mas pronto, obviamente que são pontos de vista, com certeza, e na questão da saúde estamos perfeitamente de acordo, porque eu acho que é pouco, relativamente às necessidades. Bom, ponto 5 é uma proposta de doação ao nosso CDI para... Aqui está a retificação, não é retificação, isto é para a aprovação, porque isto não há nada... Não, isto é engano. Não, até porque isto não tem nenhum despacho meu, não é? Aqui ficou retificação, mas ficou mal. Isto é para aprovação, não é para retificar, até porque não existe cá nenhum despacho meu. Não é? Retifica-se o despacho. Retifica sobre um despacho, não está cá nada. Mas isto é para aprovação. Como é que... Proposta 6 é uma proposta de antecipação do acordo de cooperação com a banda da música nova. Alguma questão? Eu quero só fazer uma pequena intervenção, por exemplo, para dizer que o PS tinha razão quando disse que, ao invés de corte, as associações deviam ter sido mais apoiadas. Esse apoio é justíssimo. Esta antecipação, evidentemente, que vai transformar-se num reforço do apoio, é inevitável que assim aconteça. E agora temos esperança que todas as associações tenham este comportamento expedito de, ao verem-se com dificuldade, que esta teve, que virem solicitar apoio e que se transforme, de facto, num reforço. Porque todos sabemos que muitas vezes as associações se acanham e, à conta de não terem o protocolo já vincado com os valores que necessitavam, acabam por depois não vir solicitar acesso a um valor superior. E é conhecido que o trabalho das associações neste tempo de pandemia é crucial e é a garantia para muitos que a vida comunitária depois da pandemia se vai manter. O conselho que deixamos para a maioria é uma reflexão sobre este assunto e a equacionar o momento de deliberação de protocolos que deveria ser antecipado o mais possível e que os apoios deveriam ser reforçados. Este apoio, pronto, é a prova provada que tínhamos e continuamos a ter razão e que não queríamos ter razão, mas que o apoio deveria ter sido maior neste tempo em que a vida das associações se transformou numa vida muito mais difícil do que era até a pandemia. Mais alguma questão? Sr. Vereador, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Este é um projeto novo que a banda tem e, portanto, a questão agora, relativamente a esta matéria, estamos a falar no ano 2021 e, portanto, esta coisa agora, enfim, do Partido Socialista, claro que a gente sabe quais são os seus objetivos, mas isso, com certeza, cada um terá os seus. Agora, obviamente, esta é uma antecipação, como se faz antecipação em muitas associações, como sempre se fez. Umas de uma forma, outras de outra. Isso nem é caso único, nem virgem. Portanto, já aconteceu. Há aqui um projeto novo. Agora, aquilo que aconteceu ou que acontece nas associações, e para não estarmos a repetir aquilo que já falámos no ano passado, relativamente ao nosso apoio, entendemos logicamente que o apoio é dentro do contexto que vivemos, tranquilamente, e portanto, ficando sempre aberto, qualquer situação nova que apareça, como em algumas associações, de antecipação do protocolo. Portanto, não há aqui nada de novo, nem há nada especial, digamos. Se isto fosse caso virgem, que tivesse aparecido aqui era para a primeira vez, mas não é o caso. E, portanto, ainda por cima, esta até é uma associação que tem sede própria, está em edifício municipal, tem, enfim, a sua vivência nesse mesmo edifício, as questões dos consumos e da sua atividade normal, corrente, não altera, até reduziu, mas isso em condições normais não altera em nada, portanto, não é. E agora, não foi pela diferença do protocolo anterior nesta associação, que normalmente recebe 13
ou 14 mil euros e recebeu 12, portanto, eventualmente à volta destes números, agora, ficando sempre para a reserva dos números, mas andará à volta disso. Portanto, não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Vocês, Sr. Flávio, este aqui, vocês agora, a vossa tática agora é, fala um vereador, o Presidente responde, e depois o outro, na consequência de, e tal. Temos que falar o que temos a falar, que é para o Presidente fechar a discussão, como é lógico, não é? Com certeza que pode, mas só estou a chamar a atenção, que isto agora é vocês é só... Alguma regra que me impeça de falar na sequência daquilo que o Presidente disse? Não há regra. Pronto, então posso falar. A regra é bom ser. O vereador Eduardo Conde referiu que... É que eu percebi bem o que ele disse. O vereador Eduardo... Se o senhor vir me dar explicações. O vereador Eduardo Conde referiu que, em face da pandemia, o PS defendia que, face à diminuição das receitas das associações e à manutenção de algumas despesas fixas e até ao surgimento de despesas extraordinárias com a adaptação da atividade, as associações deveriam ter visto o seu apoio reforçado no protocolo do ano anterior. Protocolo que é assinado a meio do ano, portanto, o dinheiro serve de liquidez neste ano. E o Sr. Presidente, em resposta, e o Sr. Vereador disse que este apoio pontual era demonstrativo de que o PS tinha razão quando defendeu o aumento do apoio, porque esta associação teve uma redução de 2 mil euros no apoio e vem agora pedir, na prática, um reforço de 4 mil euros. E aquilo que o Sr. Presidente respondeu à nossa intervenção foi que isto não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver uma coisa com outra. E preciso verbas. Sr. Presidente, este apoio é justificado pela Câmara pela falta de receita fruto da pandemia e pela existência de despesa fruto da pandemia. Se não vejamos o ponto 2. Em contexto de pandemia, a banda viu cancelados os espetáculos e participação em romarias. No entanto, apesar das dificuldades decorrentes da substancial redução da atividade e a limitação para a angariação de fundos, a banda encontrou meios para manter com regularidade a formação dos seus alunos. Ponto 4. Neste enquadramento, face à perspectiva da ausência de fontes de receita e de modo a honrar os compromissos com vencimentos seguros, entre outros, vem a banda Música Nova solicitar a antecipação da verba ao abrigo do Acordo de Cooperação 2021. E, portanto, aquilo que nós concluímos da proposta que nos é trazida pela Câmara é de que, de facto, este pedido de antecipação do apoio se deve à redução da receita, está no ponto 4, e à existência de despesa, tanto corrente como extraordinária em face da pandemia, que a Associação continua a ter, corroborando a posição do PS de que a redução da receita e a existência de despesa corrente extraordinária em face da pandemia exigia da Câmara um apoio reforçado às associações e não o inverso como sucedeu. Portanto, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ao contrário daquilo que o Sr. Presidente diz. Eu não preciso das suas explicações por nada, que eu percebi bem. Não preciso das suas explicações para nada. Em segunda dose. E digo-lhe o seguinte. Aquilo que nas associações aconteceu, nas associações culturais, aquilo que houve a redução foi em função, não da sua vivência corrente, mas em função da sua atividade que não aconteceu. É só isso. É lógico que essa atividade, depois, eventualmente, pode ou não pode funcionar. Alguma dela pode ser receita, outra até nem pode ser receita, outra até pode ser despesa. Digamos, há atividades que algumas associações fazem que, digamos, que têm resultado negativo. E como resultado negativo, é sobre elas, não havendo, até, eventualmente, não tem que repor até dinheiro nenhum. E aquilo que houve, e foi só nas atividades culturais em função da sua atividade, só foi nessas, porque não foi realizadas essas atividades, porque nas outras isso obviamente que não aconteceu, e, portanto, se não foi feita essa atividade, também não tiveram despesa. E foi nessa base
que estas associações tiveram uma redução por esta razão, porque dinheiro para o resto das coisas, em condições normais, pois com certeza chegaram. Esta associação resolveu agora aumentar e fazer um novo projeto no âmbito da música e tal. E é evidente que, nessa perspectiva, lógico que a questão de algumas festas que faziam funcionava como receita para eles. É verdade. Eles faziam uma festa aí não sei aonde, a festa pagava-lhes e aquilo que na sua atividade de eventualmente irem lá pagar a despesa, mas como a despesa de transporte, depois recebiam lá da sua atuação, isso funcionava eventualmente como uma receita. Como este ano estão a aumentar a questão da música, do ensino da música e tal, se eventualmente tivessem a mesma atividade, não tinha questão. E, portanto, foi de boa fé nesta questão do enquadramento. Não há nada especial, nada especial relativamente a isto. Como é que voto? Não percebi. Proposta 7 é uma proposta de alteração ao mapa de pessoal no âmbito do pessoal não docente e no âmbito da atualização dos rácios. Alguma dúvida? Isto depois tem de ir à Assembleia Municipal, não é, doutor? Depois, proposta 8 é uma proposta da cessão de posição contratual nos contratos duradouros e, portanto, isto é quase como as cerejas, não é? Vai sempre aparecendo alguma coisa. E, portanto, temos aqui mais uma necessidade de fazermos aqui a aprovação no âmbito dos contratos públicos dos nossos agrupamentos no valor de 5.381 euros. É isso? Alguma questão? Depois temos aqui a proposta 9, que é também uma proposta de transferência, no fundo, é o reforço do fundo para o pagamento do leite para o nosso agrupamento das escolas de Ilha relativamente à questão, ao valor que tínhamos anteriormente. Alguma questão? Proposta 10 é uma proposta dos nossos serviços no âmbito da alteração do plano diretor municipal e, portanto, tem aqui, enfim, uma solicitação de prorrogação de prazo para a sua conclusão, enfim, com as justificações apresentadas neste documento para a sua deliberação, enfim, em que claramente a questão pandémica tem tido aqui um resultado claramente notório pelas matérias das entidades e na relação com as entidades, das dificuldades muitas das vezes das respostas atempadas e, portanto, no fundo, que acabam por ter consequências depois nos timings da execução, neste caso concreto, da alteração do PDM. Alguma questão? No ponto 11, a justificação é a mesma, só que este tem aqui este objetivo no âmbito do programa da Orla Costeira, em que também há aqui a justificação desta matéria. Eu, por exemplo, posso dizer que, relativamente ao nosso parecer para a Agência Portuguesa do Ambiente,
desde janeiro do ano passado, que foi feita umas reuniões, nunca mais tivemos resposta àquilo que pretendíamos e, portanto, a justificação é a mesma. Alguma questão? Ponto 12 é a proposta do regulamento para a campanha de dinamização do comércio local. Compre o que está mais à mão, opte pelo comércio do nosso município. Portanto, esta é uma proposta que vou passar a palavra à nossa vereadora para fazer a apresentação. Enfim, tem sido um trabalho que ela tem feito de forma mais direta. Nesta matéria, sabendo que foi uma matéria que nós já anteriormente tínhamos falado, e esta questão tem aqui, enfim, nesta altura, até no após o confinamento, enfim, houve muitas câmaras municipais que fizeram este tipo de programas na altura do Natal. Enfim, no nosso entendimento, na altura do Natal até é uma altura menos má, sei que se pode chamar assim. Enfim, entendemos que o problema eventualmente vai surgir agora muito mais na fase que não há Natal, não é? É uma fase muito mais difícil, eu admito, ou todos nós admitimos que sim. Há aqui uma forma de promover esse apoio. É evidente que este apoio vem na sequência de outros que a Câmara tem feito. Logicamente que, dentro dessa medida, há aqui competências e responsabilidades que, obviamente, competem, e como eu tenho dito, ao Ministério da Economia, e, portanto, existem programas para isso, que é o programa apoiado. Não vou-me abster de se está a funcionar, se não está a funcionar, não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é nesta nossa proposta de regulamento e, portanto, pedia, neste âmbito, então, à vereadora que fizesse, dado que foi um trabalho que ela fez com os serviços, de forma direta, e, portanto, este apoio de 100 mil euros para o nosso comércio, nesta fase. Portanto, logicamente, que cada vereadora faça o regulamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este é um valor de investimento de 100 mil euros, sem prejuízo daqueles que possam ser posteriores reforços. Estamos a falar de uma campanha que pretende incentivar e promover e dinamizar o comércio, o consumo no nosso comércio local e, ao mesmo tempo, apoiar as famílias e incentivando-as a consumir e a fazer as suas compras no nosso município e não fora dele. Esta é uma campanha que consideramos diferenciadora, pois vai disponibilizar um desconto imediato nas compras realizadas nos nossos estabelecimentos comerciais e nos nossos serviços locais por um período alargado de tempo, porque esta campanha estará disponível até 30 de junho. Está pensada para ser operacionalizada de forma imediata, com regras e prazos de aplicação de cada um destes procedimentos que foram criteriosamente estipulados para garantir a fluidez do processo nas diferentes fases. Esta campanha, obviamente, vai ser acompanhada de uma forte estratégia de promoção e divulgação e de sensibilização, quer para a adesão dos estabelecimentos comerciais, quer também para o incentivo ao consumo das famílias. De que forma? Nós temos pensadas aqui várias formas. Faremos uma carta dirigida a todos os estabelecimentos comerciais, que obviamente temos o registro, através das redes sociais, spots de rádio, publicidade nos jornais e também publicidade através da rede de multibanco. Dizer-vos também que o desconto, como é que esta campanha funciona. Isto é um desconto direto de 15% em cada compra igual ou superior a 15 euros, até um limite de 100 euros nos estabelecimentos que aderirem, obviamente, a esta campanha. Estamos a prever um valor máximo de reembolso de 400 euros por estabelecimento. Ainda assim, este valor poderá ser ajustado em função daqueles que forem o número de estabelecimentos que aderirem a esta campanha e o sucesso que ela tiver. Depois temos discriminado no regulamento todos aqueles que podem aderir
a esta campanha, que obviamente tem aqui uma série de requisitos que nós entendemos serem fundamentais para que a validade da campanha seja de facto efetiva e a seriedade com que todo o processo vai ser realizado. E por isso elencámos aqui um sem número de situações que têm que ser preenchidas, salvaguardando uma que me parece importante, que é a área que o estabelecimento deverá ter, isto para de alguma forma excluir aqueles que poderão ser as grandes superfícies ou os comércios de grosso, que nós entendemos que não deverão estar incluídos nesta campanha. A forma de aderir à campanha vai ser muito fácil, apresentando os ditos documentos que estão explanados no regulamento. Existem 4 formas das pessoas, dos estabelecimentos, poderem entregar o seu formulário, mesmo agora, tendo em conta este tempo de pandemia. Ainda assim podem ser entregues diretamente no nosso Gabinete de Atendimento Geral da Câmara Municipal, podem ser enviados pelo correio, podem ser enviados por correio eletrónico ou ainda através do preenchimento do formulário que vai estar disponível no nosso site do município. Temos pensadas aqui duas fases de candidatura, que vão depender, a entrada em funcionamento depende apenas e só da data do desconfinamento. Logo que ele aconteça, a campanha entrará em funcionamento. As candidaturas serão analisadas de imediato, à medida que der entrada nos nossos serviços da Câmara Municipal, apreciadas no prazo de 5 dias e dada a resposta e entregue todo o material que deverá estar na posse dos estabelecimentos que aderirem a esta campanha. Estamos a falar de flyers, de um dístico que identificará cada um dos estabelecimentos. Estes flyers são, no fundo, para dar aos consumidores, para eles perceberem que desconto é este que estão a receber e perceber de que forma é que podem continuar a usufruir dele. Depois, a questão do reembolso aos comerciantes é também algo que está pensado para ser ágil e rápido, através do preenchimento de um formulário para se fazer o pedido do reembolso, que será feito na terceira semana de cada mês, e que será após validação da Câmara. O reembolso será feito no prazo máximo de 10 dias úteis. Estas são, em termos gerais, aquelas que são as regras que estão definidas, que estão pensadas. Achamos que esta é uma campanha que irá, de alguma forma, pôr o nosso comércio a mexer, permitirá às pessoas consumir mais e consumir no município e pôr aqui os nossos estabelecimentos comerciais a terem um rendimento que acreditamos que vai ser superior ao que estão habituados a ter, fruto deste desconto imediato de 15%. Obrigado, Sr. Presidente. Estou a dispor para qualquer questão. Alguma questão? Presidente. Nós entendemos que esta medida que é positiva, não podíamos dizer de outra forma, porque se insere num conjunto de propostas que nós temos vindo a fazer. Entendemos, no entanto, que este apoio vai ser necessário muito para além de junho e que neste momento pode até vir a ser tarde. Corremos o risco de já não haver comércio ou de estar moribundo quando acabar o desconfinamento. Portanto, é positivo, mas é curto e sabe a pouco. Só apoia após o desconfinamento e o antes é esquecido. Limita a 200 metros quadrados, o que exclui muitos pequenos comércios. Por exemplo, e não vi lá nenhuma norma que acautelasse a questão de ficar um estabelecimento com 195 metros quadrados dentro e um de 205 fora. E 30 de junho é manifestamente pouco, pois as ondas de choque em termos de economia vão muito para além dessa data, com certeza. O que é que nós entendemos que falta? Falta um apoio ao arrendamento comercial versus fundo empresarial, um apoio, claro, à manutenção de emprego e fomento ao comércio sem incremento de mobilidade. Como é que nós entendemos que se colmata? Colmata-se com um fundo de apoio empresarial para pequenas empresas com domicílio fiscal no município de Ilha, com base em candidaturas, protocolos, da forma que este está definido. Linha de apoio ao arrendamento de estabelecimentos comerciais, também mediante
candidaturas que comprovem a situação económica frágil. O que já falámos aqui também de serviço de entrega ao domicílio em regime de take-away gratuito para refeições, bens alimentares e medicação. É uma forma de ajudar o comércio e ir limitando ou mantendo a mobilidade mais ou menos restrita. E uma coisa que nós entendemos fundamental, que é a unidade de acompanhamento da evolução económica de pequenas unidades económicas, de forma a termos sempre a radiografia daquilo que vai acontecer e podermos antecipadamente decidir aquilo que faremos à frente, porque conhecemos bem a realidade. E depois fica, finalmente o Sr. Presidente percebeu a necessidade de um papel proativo da Câmara Municipal. Era importante que tivesse sido feito há mais tempo, como nós fomos preconizando. Aguardamos com expectativa a divulgação massiva, efetiva e impactante das medidas, da forma que a Sra. Vereadora disse, com spots de rádio, não só dirigido aos comerciantes, como falou, mas também dirigido à população. E a nossa opinião é que esta medida positiva revela um custo de reduzida expressão financeira, manifestamente compensada pelos benefícios sociais, acautelar a necessidade de preservar o tecido económico municipal, o que ainda for possível, e estes custos podem ser encarados como um investimento na economia local. Pena não ter sido mais cedo e mais valor. Mais alguma questão? Só. Eu tenho só aqui uma retificação a fazer ao Sr. Vereador Eduardo Pontes. O estabelecimento pode ter uma área menor ou igual a 200 metros. Foi o que eu disse. No 195 está incluído, no 205 não estará. Uma volta para aí há restaurantes com mais de 200 metros quadrados. Ficam excluídos de forma injusta. Vamos ver. Aliás, este é um primeiro passo e, portanto, dentro dessa medida, aliás, o próprio regulamento também... Claro, cada situação será analisada caso a caso. Ficará Pode regular o regulamento. Ficará em aberto. Tudo isto é dinâmico. Portanto, estas matérias são... Olha, há exemplos aí de municípios que já fizeram e, portanto, ficou muito aquém daquilo que estariam a pensar. Mas pronto, mas isto é o que é. Bom, Sr. Vereador, é evidente que o senhor, digamos, é tarde, sabe a pouco e, portanto, mas que é uma medida positiva, com certeza. Mais vale tarde do que nunca, como diz. Mas devo dizer que a Câmara Municipal, o papel proativo da Câmara não nasceu agora. O papel proativo não nasceu de agora. A Câmara Municipal já, no ano 2020, relativamente ao apoio às empresas e ao comércio local, já deixou nas empresas mais de 200 mil euros, de forma direta. É verdade. Já deixou mais de 200 mil euros nas devoluções do comércio local, nas isenções concedidas, nas taxas de desocupações de espaço público, inclusivamente, mas eu nem vou falar na questão da redução do IMI, porque essa foi uma decisão anterior e, portanto, não teve a ver com o Covid, mas é evidente que acabou por, entre o IMI e a derrama, é 500 mil que ficou nas empresas, é 500 mil que ficou distribuído nas famílias, e, portanto, mas de forma direta, aquilo que a questão das devoluções, das isenções concedidas, das taxas, etc., são mais de 200 mil euros. Foram mais de 200 mil euros em 2020 que ficaram nas empresas. E, portanto, dentro dessa medida, houve um papel proativo da Câmara. Não foi agora. Já nasceu o ano passado. Nasceu, no nosso entendimento, no momento certo. Ok, o Sr. Vereador diz que a economia a partir de junho e tal, que em junho poderá manter-se. Eu até admito que sim. Não digo o contrário, até admito que sim. E se isso acontecer, pois cá estaremos, com certeza, prolongar ou duplicar isto, se esta solução
tiver sucesso, não tem problema nenhum a Câmara Municipal canalizar mais uma segunda tranche para isto, não tem problema nenhum. Da mesma forma que os apoios no âmbito das taxas e das isenções, que nós em dezembro decidimos prorrogar até junho, e portanto, até junho, o comércio não pagará estas taxas e, portanto, se em junho, de facto, ainda a economia não mexer e houver essa necessidade, também ficou assumido que não há problema nenhum em prorrogar, não há questão. Ficou, em dezembro eu disse isso, não há problema nenhum. Aqui, se esta campanha, que é uma campanha que efetivamente é virada para a dinamização do comércio local, pois com certeza, dentro dessa medida, se tiver sucesso e for mais-valia, porque há exemplos por aí, alguns tiveram sucesso, com boa adesão, há outros que nem por isso. Portanto, enfim, dependerá. Mas ficará esse compromisso da Câmara Municipal, se esta tiver adesão e tiver sucesso, e houver essa necessidade, pois com certeza, não há problema nenhum, não é eventualmente menos uma hora, não é por aí que o gato vai às filhosas, como se costuma dizer. Mas pronto, eu só queria reforçar isto e queria lhe dizer que a questão da renda e a questão do apoio ao emprego, caramba, isso é uma competência do Ministério da Economia. E é por isso é que existe o programa a apoiar. Ou estamos aqui a duplicar as coisas. Há aqui competências das respectivas entidades e o Ministério da Economia colocou vários programas de apoiar cá fora, precisamente neste âmbito do apoio às rendas e do apoio ao emprego. Como é evidente, é a eles que lhe compete e que têm a competência e a obrigação. Não é a autarquia. A autarquia, neste âmbito, ou no âmbito das taxas que cobra, ou isto ou aquilo. Agora, fora do seu âmbito, não tem cobertura legal até para isto, como é evidente. E está-se a duplicar, por outro lado também. Se o Governo tem esses programas, e bem, pois é farrear. Se eventualmente tem havido dificuldades nesse programa, isso é outra coisa, não abstenho de estar a falar neles, não. Porque a gente também sabe que há muito comércio, sabemos que há muito comércio que não tem a contabilidade organizada ou devidamente organizada e é lógico para ter acesso às medidas de apoio ao programa a apoiar, tem que ter a contabilidade organizada, tem que estar legalizada, etc. Uma série de requisitos e portanto, há muitas das situações que têm algum comércio, é a dificuldade do acesso. Mas isso é outro rosário. E, portanto, agora, estas são medidas que apoia quem deve apoiar, como é evidente. Não é a Câmara Municipal que o deve fazer estar em duplicado e, portanto, não faz qualquer sentido na minha perspectiva. E, portanto, é apenas uma resposta a esta questão que colocou, mas só para reforçar que ficará sempre em aberto ou retificações que possam, no âmbito quando a colocação do terreno ficar em aberto algum ajustamento, depois com certeza, ou depois, no final, se houver esta necessidade de se reforçar, pois com certeza, cá estaremos para depois decidir, esperamos com vida e saúde, todos, com certeza, de prolongar esta ou outras situações que porventura possam aparecer. Como é que votam?
ponto 13, temos 3 fundos de apoio às famílias e indivíduos carenciados. Pergunto se há alguma coisa com qualquer deles. Temos um de apoio no âmbito também no âmbito do fundo, mas no âmbito das medidas excepcionais de apoio às famílias do Covid. Há alguma questão? Processo 7920. Se o vereador não está aqui, não sei se às vezes pode haver alguma questão disto que ele possa... É? Não. Mas pronto. Não é nova a questão. Pois, mas... Pois não, a questão não é nova, é só agora... Mas às vezes podia... É. Basicamente é o processo de classificação do edifício da Jarva, das oficinas no Forte da Barra, e portanto isto é um processo que já deu os seus passos, já veio cá, como dizia o seu vereador e bem, e portanto no âmbito até da candidatura do Ograntes para a recuperação deste equipamento, que é num processo entre a Administração de Porto de Aveiro e a Câmara Municipal, que tem na nossa parte o interesse dos artefactos, portanto da recolha da nau, da ria, eventualmente serem um dia colocados aqui neste edifício, portanto, e daí a nossa candidatura também estar integrada no Grantes nesta matéria. Mas é evidente que é uma candidatura, essas matérias são complicadas e, portanto, esta candidatura para ter sucesso tem que o edifício ser classificado. E, portanto, daí este processo todo que decorreu foi feito neste âmbito. Portanto, acabou os processos, não tendo mais nada, pergunto se há alguma questão. Faltam 2 minutos, enfim, são 16h30, não temos público, portanto está encerrada a nossa...